Olá, queridos irmãos! Hoje, vamos mergulhar em uma das parábolas mais poderosas e comoventes da Bíblia, a parábola do filho pródigo, encontrada no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Essa história atemporal nos revela uma mensagem profunda sobre amor, perdão e reconciliação. Vamos explorar juntos os significados por trás dessa parábola e entender como ela ressoa em nossas vidas ainda hoje. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e, quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: E veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. Pai querido, peço que nesse momento nos dê sabedoria para entender o que o Senhor tem a nos falar. Desde já agradeço. Amém. Vamos começar. A parábola do filho pródigo é contada por Jesus e começa com um homem que tinha 2 filhos. O filho mais jovem pede sua parte da herança e parte para uma vida de extravagância e desperdício. Ele acaba perdendo tudo e encontra-se em uma situação deplorável, alimentando porcos e desejando as alfarrobas que eles comiam. Desesperado, ele decide voltar para casa, na esperança de ser aceito novamente, não mais como filho, mas como um servo. O momento mais tocante da parábola ocorre quando o pai vê seu filho à distância e corre para abraçá-lo, apesar de seu passado de erros. O pai representa Deus, que nos ama incondicionalmente, independentemente das nossas escolhas erradas. Seu amor transcende nossos erros e nos dá uma oportunidade de arrependimento. Esse abraço simboliza o perdão divino que está sempre ao nosso alcance.
Mas a parábola não termina aqui. O irmão mais velho reage com ressentimento e ciúmes ao retorno do irmão pródigo. Ele representa aqueles que podem lutar com a ideia de que todos merecem perdão, inclusive aqueles que falharam gravemente. A reação dele nos lembra que, às vezes, a falta de perdão pode ser tão destrutiva quanto os próprios erros. A mensagem da parábola do filho pródigo é tão relevante hoje quanto foi na época em que foi contada. Ela nos ensina que, não importa o quão longe possamos ter ido, Deus sempre nos acolhe de volta de braços abertos quando nos arrependemos sinceramente. Além disso, nos lembra da importância de praticar o perdão em nossas próprias vidas, liberando os outros de suas falhas passadas. Queridos amigos, a parábola do filho pródigo é um lembrete intemporal de que o amor e o perdão de Deus são maiores do que nossos erros. Ela nos convida a olhar para nossos próprios corações e a considerar como podemos estender o mesmo amor e perdão aos outros. Assim como o pai na parábola, podemos escolher abraçar aqueles que erraram e dar-lhes uma nova chance. Que possamos nos inspirar por essa história e permitir que ela transforme nossas vidas. Obrigado por assistir e até a próxima!